Gente, eu quero conversar um pouquinho agora também com a Valéria Luisetti, porque a carga tributária do governo, que engloba governos estaduais, municipais e federais, foi de 32,32% do PIB em 2024. Vamos então entender esses números com a Valéria Luisetti, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Valéria. De novo, boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Pois é, o Tesouro Nacional divulgou hoje, então, esse valor de 32,32% do valor do PIB em 2024 para a carga tributária bruta do governo geral, o que representa 2,06 pontos percentuais a mais do que foi registrado, então, em 2023. Quando a gente fala do peso da carga tributária, no governo central ele representou 21,4% da carga tributária em 2024, os governos estaduais 8,5% e os governos municipais 2,4%. Quando a gente fala de arrecadação no âmbito federal, o aumento foi de 0,81 pontos percentuais do PIB na receita proveniente de impostos sobre bens e serviços. Já no âmbito estadual, a elevação de 0,46 pontos percentuais foi do PIB no ICMS, principalmente relacionado, Evandro, a essa volta da cobrança do ICMS sobre os combustíveis realizada no ano passado. E nos municípios, o aumento da carga tributária teve como principal fator, então, o crescimento na arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, que registrou uma alta de 0,09 ponto percentual do PIB em comparação com 2023. Então, esse aumento aí na arrecadação da carga tributária bruta pelo governo geral em 2024. Evandro. Obrigado, Valéria. Um abraço para você. Gani, como é que a gente tem que interpretar esses números? O estado do Brasil é gigantesco, é a maior carga tributária em 15 anos. E aí significa que a gente está dando muito dinheiro para o governo, muito dinheiro para o Estado e a gente não tem quase nada em troca. Educação básica é uma porcaria nesse país, saúde precária e segurança pública é uma tragédia. Então eu prefiro diminuir esse dinheiro que vai para o governo e sobrar mais dinheiro para mim, para as famílias, para a sociedade. Porque daí a sociedade, ela aloca muito melhor o dinheiro, o recurso em saúde e educação do que o próprio governo, o próprio Estado. Segurança pública não tem jeito, porque aí segurança pública privada é muito caro. Ou seja, a carga tributária subiu e, digamos, a contrapartida para a população subiu também, Gustavo Segré? Não, são os problemas que sobem. Quando você vê três características da responsabilidade do Estado, como muito bem falou Alan: educação, saúde e segurança. A maioria das pessoas que nos escutam e nos veem, com certeza, dizem, mas espera aí, é a responsabilidade do Estado, eu tenho que pagar uma segurança particular para meu prédio, por exemplo. Aí vem outro e fala, mas eu tenho que mandar os meus filhos na instituição privada. E aí vem outro e fala, mas espera aí, a saúde, que deveria ser boa e responsabilidade do Estado, como não é boa, me obriga a ter um plano médico particular. Então, estou pagando para que alguém trabalhe no setor público e que a carga pública seja gigantesca e a contrapartida não existe. Então é uma situação complexa de resolver. E além do mais, quando vem as eleições, você vai ver, 98% dos candidatos falam porque eu vou melhorar a saúde, a educação e a segurança. Eu recomendaria de novo uma lei que estabeleça que todo aquele que tem uma responsabilidade de gestão no governo, seja estadual, municipal ou federal, mande seus filhos no hospital público e mande seus filhos na escola pública. E quando você vai ver isso, eles vão começar a se preocupar de verdade com a saúde e com a educação. Até aí não vai acontecer nada. E eu lamento essa subida, e lamento mesmo. Primeiro porque é uma carga tributária maior e menos dinheiro no bolso para que a gente possa comprar outra coisa. E segundo, porque terminou com aquele comentário do Piperno do ano passado que tinha uma carga que tinha diminuído. Agora aumentou, não vai ter o que falar. Tem o que falar, Piperno? É interessante. Depois eu quero avaliar melhor esses números, porque se falava, inclusive, até recentemente, de uma carga tributária de 34, depois de 33 e pouco. Então eu quero entender por que o de 32 foi maior. Não, é porque tem uma questão de cálculo aí. Porque você pode fazer o cálculo pelo total que foi arrecadado
em relação ao PIB, mas você pode estimar o efeito da informalidade, ou seja, então, a carga tributária seria de 34%, que você tem 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você tem 34% de imposto em cima de empresas. Muito bem, só que esse 34%, ele não se configura na prática. Por quê? Porque você tem sonegação. Então, eu até não gosto muito dessa métrica de arrecadação em relação ao PIB como carga tributada. Por quê? Porque você tem a sonegação e o número pode ser ainda maior. Perfeito. Não, a gente tem realmente esse dado conflitante. Agora, vamos prestar atenção no que foi dito, inclusive, pela Valéria, no que foi, enfim, informado por ela. O que mais contribuiu para esse aumento foram as elevações na arrecadação de ICMS e também de ISS. E aí eu recomendo sobre isso, nem sabia desse tema, mas hoje o jornal Valor Econômico publica uma reportagem dizendo que está aumentando demais o gasto de prefeituras e estados, já avisando 2026. Muito mais obras públicas aí, enfim, em gestação. O que foi, secretário? Mas isso não muda a arrecadação? Isso não muda a arrecadação? Não, pera lá. Então, pera lá. Aumentou ICMS e aumentou mais ISS, que são as principais fontes de estados e municípios que estão gastando mais. Com todo respeito, Piperno, o ISS não tem como aumentar, porque a alíquota máxima obrigatória é de 5%. Isso. Então não tem como aumentar a mais do que 5%. Não, é 5%. Não. Não tem como colocar mais 5%. Pera lá. Tem municípios que cobram 2%. Se ele passa de 2 para 2,5%, ele aumentou. Ontem nós, inclusive, informamos sobre 10 estados que reajustaram ICMS de 17 para 20 em uma série de produtos. Mas isso não pode ter sido agora em 2024 por uma situação clara. Como tem eleições, nem períodos eleitorais, você não pode alterar a carga tributária dos municípios, por exemplo, porque isso poderia ser considerado um jogo eleitoral. Por exemplo, está em 2,5, diminui para 2, ou está em 2 e aumenta para 2,5. Agora, nesse ano, eventualmente sim, mas a alíquota mínima de ICS é 2 e a alíquota máxima é 5. Menos disso e mais disso não pode. Mas em 2023 você pode ter aprovado um aumento que teria vigência a partir de 24. Ô Zé, como é que você avalia esses números, hein? Pois é, e esse aumento de carga é geral, né? Governo federal, estadual e municipal. Eu tenho uma visão muito típica, assim, do imposto. O nome é horroroso, né? Imposto. Não existe o imposto, se quiser, ou seja, espontâneo. O Delfim Neto me dizia o seguinte, que o pai dele falava, meu filho, você só vai ficar livre de impostos quando você morrer. Aí um dia ele estava lá pagando as contas, os IPTUs, e descobriu que tinha que pagar IPTU do mausoléu do pai dele. Ele descobriu que nem depois de morto a gente fica livre de impostos, né? Então, impostos vai acompanhar você. E a carga tributária no Brasil é muito alta e não tem absolutamente nenhum retorno. Nós estamos aí expostos a morar em condomínio e pagar segurança privada, matricular os filhos em escolas privadas, né? E mensalidades cada vez mais caras, né? E saúde, pagar plano de saúde ou pagar por fora, porque o SUS está com a fila de não sei quanto tempo, não dá, né? Então, além de pagar muito imposto, nós não temos retorno. Então, alguém pode dizer, mas tal país, como a Suíça, por exemplo, tem uma carga tributária alta. É verdade, mas o Estado lá te abraça de uma maneira diferente e faz um gasto também diferente. É a regra do jogo. E aqui no Brasil, não. Você paga e o dinheiro some, ninguém sabe exatamente para onde vai. Essa carga de 32% aí do PIB não é a realidade da porcentagem que se paga, até porque é uma desorganização. Há setores que o imposto ultrapassa 50%, setores da área do pecado, álcool, fumo e tal, né? Outros menos, mas a carga tributária geral no Brasil é muito cara. Eu queria abrir aqui um espaço para elogiar, não é novidade, já tem um tempo, esse tal de impostômetro. Ele joga na sua cara todos os dias que você está trabalhando para alimentar esse monstro
chamado Estado. É verdade, Zé. E cada vez que a gente olha, a gente dorme menos, né? Porque é um susto cada vez maior. Fala, Gani. Eu vou resumir tudo que o Zé falou numa frase só. Pagamos impostos como a Suíça e temos serviços de Bangladesh. Eita.